nós colocamos a nossa vida e a nossa casa em tuas mãos, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Amém. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Essa música deve estar bem gravada no coração de vocês, né? Porque toda quarta-feira a gente canta, né? Já está quase virando um mantra dessa reunião, né? Sempre a mesma ali. Está na hora de renovar esse negócio aí. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 15. A gente tem que renovar as coisas, né? Porque senão vira quase um mantra. Essa reunião tem que ter essa música. Não, tem que ter essa música não. Tem tanta música boa aí. Vamos lá, Gênesis 15. A gente está fazendo o propósito do manto da justiça, pedindo a Deus que faça justiça em qualquer área que você precisar. O nosso Deus é Deus justo, Deus de justiça, né? Em Gênesis 15, a gente vai ver aqui, é só chegar aqui, Deus falando com Abraão, logo no versículo 1. Diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão. Aí ainda era Abrão, né? E não era Abraão ainda. Depois Deus vai acrescentar um A ali, né? Abrão significa pai honrado. Ele era um pai honrado. Mas depois ele vai virar pai de grande nação. Quando ele coloca mais um A, Abraão já é pai de uma grande nação. E aí Deus fala com esse pai honrado aqui, né? Que ainda nem é pai. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Vamos parar só um pouquinho aqui, bem rápido. Então, o Abrão tem uma visão, e nessa visão Deus vem falando com ele para ele não temer. Deus percebe que o coração do Abrão está agitado. Por quê? Porque Deus tirou ele da casa dele, da parentela dele, prometendo fazer dele uma grande nação, mas a Sara era estéril e ele não consegue gerar. Então, como que eu vou ser uma grande nação se eu não tenho filhos? O Abraão começou a refletir muito nessa parte negativa. Isso é uma falha nossa. A gente reflete demais, a gente pensa demais naquilo que é negativo, como se nós não tivéssemos um Deus para reverter qualquer situação. A gente termina pensando muito nas partes negativas e até olhando muito para as partes negativas. Ou seja, você tem na sua casa muitos pontos positivos, mas você discute mais os negativos, que são menores. Quer dizer, aqueles que deveriam ser mais fáceis de tratar, porque são menores, a gente termina dando mais relevância para eles. Temos que ter um cuidado grande com isso, senão isso pode gerar uma confusão muito grande dentro de casa. Por exemplo, o marido é um bom marido, vem à igreja, é dizimista, é fiel, é batizado, não é de palavrão, não é de bebedeira, não é de ficar pela rua, mas ele tem defeito. E quem não tem? Mas a mulher vive reclamando do marido porque ele tem tal defeito, mas ele tem um monte de qualidades que a maioria dos homens não tem. Ele não fica mais na rua até madrugada, ele não vira mais à noite, ele não é de enganar ninguém, é servo de Deus, só que tem defeitos. Mas a pessoa só olha para o defeito, e de repente é o defeito que é enaltecido, engrandecido, no sentido de dar mais relevância ao defeito, e esquece a bênção que Deus já fez. Alguns, inclusive, no passado, eram violentos, eram beberrões, eram drogados. Hoje não são mais, mas parece que a parte negativa é que prevalece. Então vai ter muita discussão nessa casa, mesmo com um casal sendo um casal de Jesus. A mulher, quantos homens vivem reclamando da sua mulher? Vivem murmurando e reclamando: minha mulher.
Ah, mas sua mulher não é mulher de Deus? Não, ela é mulher de Deus, mas ela tinha que mudar isso aqui. Mas e se ela estivesse no mundo, como é que seria? Então vocês já estariam separados se ela estivesse no mundo. Porque ela sendo de Deus, estando na igreja, tendo várias virtudes, você só vê os defeitos que ela tem. Então, meu Deus, se ela não fosse de Deus ainda, vocês já tinham separados. Porque aí, além desses defeitos que ela tem, ela teria muitos outros que ela não tem. Ela ganhou virtudes com Jesus que você não está enxergando. Aí eu estou falando de família, amém, pessoal? A gente precisa enxergar os pontos mais positivos uns dos outros. Está dando para entender, sim ou não? Deus aparece em visão para Abraão, em primeiro lugar, em visão, e ele fala: não tenha medo. Deus já sabia o coração do Abraão, tem alguma coisa errada ali acontecendo no coração do Abraão, no caso o Abrão ainda. Ele está começando a olhar para as dificuldades. Estou ficando velho. A Sarai, no caso ainda era Sarai, está ficando velha. Deus me prometeu, eu saí de perto do meu pai, da minha família, das riquezas da minha família. Eu estou peregrinando pelo mundo e, poxa, eu não tenho filhos, como é que vai ser isso? E ele começa a ficar preocupado, e aí ele começa a dar mais ênfase a essa parte negativa, como se Deus não fosse poderoso para agir. E aí Deus já chega em visão e fala: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Pronto, era para ele descansar. Mas ele está tão focado na parte negativa, na dificuldade, que ele vai falar com o Senhor assim: Senhor Jeová, que hás de me dar? É uma pergunta que ele faz para Deus. Não que esteja errado, tá? Não que esteja errado você perguntar algo para o Senhor, algo que ele garantiu que é seu. Não que isso esteja errado, mas ele faz. Ele chega e pergunta: que hás de me dar? Porque ando sem filhos. Ele está reclamando. É ou não é? Alguém pode dizer: não, ele está reivindicando. Não, ele está reclamando. Está reivindicando, mas está reclamando. Deus já chegou na visão falando: não temas, eu sou o seu grandíssimo galardão. Ou seja, se contente comigo. Para de reclamar, se contente comigo. Eu sou o seu galardão. Não tenha medo, o que eu falei eu vou cumprir. Eu não sou mentiroso. E ele era para... O Abraão, no meu ponto de vista, tá? O Abraão era para dizer assim: então tá, estou tranquilo agora, meu coração estava agitado, estou pegando idade, minha esposa também, o Senhor prometeu fazer uma grande nação da gente, e eu estou pegando idade, eu estava preocupado. Mas já que o Senhor está falando isso comigo, então a preocupação foi embora. Mas não, ele fala: Senhor Jeová, o que há de me dar? Eu não consigo, a minha esposa não engravida. Não é falta de namoro, não. A gente está namorando, mas não está acontecendo. O que há de me dar? Eu tenho um servo aqui que é bom. E de repente ele vai ser o meu herdeiro. Vai ser o jeito, alguém da minha casa. Esse servo meu é meu servo. Ele me conhece, eu conheço ele. É como se fosse um filho para mim. Aí Deus aparece para ele. Aí que está, irmãos. Deus agora ele vai falar direto com Abraão. Ele não aparece em visão. Na segunda vez, a Bíblia não está dizendo que Deus vem em visão. A Bíblia fala que, no versículo 4, e eis que veio a palavra do Senhor a ele. Então, Deus manda a palavra direta. Quem é a palavra? Quem é a palavra do Senhor? O próprio, irmãos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele envia a palavra para Abraão. Deus quando ele te promete uma coisa, irmão, ele vai lutar para cumprir. E se ele não cumprir, pode ter certeza que a culpa é nossa, porque ele vai lutar para cumprir. Ele não vai deixar a palavra dele voltar vazia. Ele não é mentiroso para mentir. Se foi ele que falou contigo, se prepare. Se prepare, porque vai chegar. Veja onde você precisa melhorar, o que tem que mudar. Você tem que se consagrar um pouco mais, ter mais responsabilidade na vida espiritual. Porque tem gente que é muito responsável lá fora, mas aqui dentro que eu digo não é dentro da igreja não. Aqui dentro que eu digo é dentro do evangelho. A pessoa não tem tanta responsabilidade. Não se santifica como deveria. Isso pode acontecer com qualquer um, até com nós pregadores. E aí a gente não recebe o que tinha que receber. Alguns estão recebendo migalhas, de verdade. Igual aquela mulher Ciro-fenícia de nação, que se contentou em ficar debaixo da mesa comendo pão que caía.
Ela mesma se colocou nessa posição. Ela chega a dizer para Jesus: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa, eu só quero uma migalha. Eu, no meu ponto de vista, entendo que ela recebeu uma migalha. Que isso, pastor? Sim. Porque ela volta para casa e a filha dela está liberta de um demônio bravo que tinha tomado conta da filha. Mas a Bíblia não fala mais dela. A Bíblia não diz que ela foi salva. A Bíblia não diz que ela passou a seguir a Jesus. Aparentemente elas continuaram com os deuses dela lá na Síria, lá na Fenícia. Recebeu migalha. Quantas pessoas entraram na igreja e saíram curadas? Ficaram felizes, contaram para todo mundo, mas voltaram para beber, voltaram para farra, voltaram para os pagodes, não quiseram continuar na presença de Deus, estão recebendo migalhas. É sério, irmãos. A pessoa está atrás de milagres, está esquecendo que a vida é eterna. E Deus quer a vida eterna sua junto dele, não junto do outro. Deus é ciumento. E a gente está recebendo migalhas. E briga por causa dessas migalhas às vezes. Aí Deus manda a palavra. Eis que vê a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Aí Deus, a própria palavra, né? O próprio Jesus está falando sério com ele agora. Não, eu não menti para você. O que vai nascer de você vai ser o seu herdeiro. 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Isso o quê? Foi imputado por justiça. Deus, ele pega então, dá uma visão a Abraão. Só um resumo. Deus dá uma visão para Abraão. Na visão, o Abraão recebe Deus falando que para ele não ter medo, para ele não ficar angustiado, porque Deus estava com ele, seria o escudo dele, grandíssimo galardão. O Abraão continua negativo. Mas, como assim? Eu não consigo gerar com Sara. O Senhor falou que ia fazer de mim uma grande nação. Aí ele manda a palavra. Aí vem o próprio Jesus e fala com ele: olha, você não é o teu servo nem ninguém. Você vai ser uma grande nação de quem você vai gerar. Você vai gerar. Eu não menti para você. E sai daí, dentro da tendazinha dele lá. Sai daí, vem cá. Olha para a estrela. Que céu bonito, estrelado, muitas estrelas. Pode contar? Não tem como contar não. É assim que eu vou fazer com você. Que visão negativa é essa? Que dúvida é essa que está deixando entrar no coração? Quando ele recebe essa exortação, quando ele recebe essa palavra que é o próprio Jesus, a Bíblia fala que ele creu naquilo, que ele acreditou naquilo. Quando ele passa a acreditar, Deus imputa isso como justiça para ele. Vai acontecer. Por quê? Porque o Abraão acreditou. Eu fico pensando então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, conversando entre si, né? Aí meu filho, viu? Agora ele acreditou. Espírito Santo, bom trabalho. Vamos trabalhar em cima disso agora, porque é justo que a gente opere na vida dele o que nós prometemos, porque agora ele acreditou. Ele está tirando todas as dúvidas do coração. Isso foi lhe imputado por justiça. Acreditar em Jesus Cristo. Acreditar na palavra que foi dado. É o que a gente precisa, irmãos. Se Deus falou que seu filho vai ser salvo, vai. Se falou que sua filha vai ser salva, vai. Mas minha filha está dormindo com um traficante na favela. Não importa, vai. Meu filho está no morro, vai. Meu filho trocou de sexo, vai. Deus vai fazer a palavra dele chegar, mas isso tem que ser imputado a nós como justiça. Eu preciso tirar toda a negatividade, toda a dúvida da minha vida. Amém, Jesus? Eu não posso duvidar do que Deus falou comigo. O que ele falou comigo vai se cumprir. Se ele falou, vai acontecer. Está dando para acreditar nisso? Ou está duvidando? Amém, Jesus? Você entendeu isso? Você entendeu que você precisa ter um olhar mais positivo?
Você precisa pegar a palavra e ter um olhar mais positivo, porque eu já ouvi gente falando que depois que entrou para a igreja, a vida piorou. Eu não consigo enxergar uma coisa dessa, eu consigo crer numa coisa dessa. É uma pessoa muito pessimista, com um olhar muito ruim para as coisas de Deus, porque é impossível, ou não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Está na igreja porque, sei lá, um amigo, uma amiga, um parente convidou, veio, gostou do ambiente e foi ficando, mas não nasceu de novo. Porque uma pessoa que nascer de novo, falar para mim que depois que veio para Deus, depois que veio para Jesus, a vida piorou, está de brincadeira. Só pode estar de brincadeira. É uma pessoa que está na igreja, daqui a pouco se desvia, vai para macumba. Não teve encontro com Deus. É inadmissível uma pessoa ter encontro com Deus e sair da igreja e servir para a entidade novamente. Inadmissível. Não teve encontro com Deus de verdade. Não teve, irmãos. A pessoa até enlouquece. Não faz sentido. Nossos olhares precisam ser mais positivos. Eu preciso ver o que Deus fez e o que Ele está fazendo. A gente enxerga o negativo, a gente enxerga os problemas, a gente enxerga os defeitos de todo mundo e esquece as qualidades, esquece a parte boa. Você tem um mês, vamos pegar o mês de 30, esse mês é de 30 ou 31? 30. Então, vamos pegar os 30 dias de abril, aí você tem 29 dias de alegria dentro de casa, de paz. Um dia foi ruim e de repente o mundo todo caiu e nada presta mais dentro da sua casa, por causa de um dia de problema, por causa de um dia de dificuldade, por causa de um dia em que houve algum, sei lá, como é que fala? Alguma complicação, alguma confusão, e você na hora de vir pegar, orar. Não, tivemos 29 dias abençoados, de alegria, de louvor, de riso, de prosperidade, coisa boa. Um dia aconteceu uma coisa, nada presta, está amarrado, está repreendido. Que negócio é esse? Nós temos que ser de guerra, irmãos, embora também tenhamos que ser de paz, que é uma outra mensagem que eu estou preparando. Amém? Eu tenho que ser de guerra e de paz. Tem essa mensagem, vai se preparando, é mensagem para domingo. Está ficando muito forte, mensagem de guerra e paz. Temos que ser os dois, mas depois eu falo sobre isso. Diga graças a Deus. Tudo que Deus faz é para a glória dele. Se Ele está te segurando a sua bênção, se Ele está prendendo um pouco a sua bênção, como Ele está fazendo aqui com Abraão, se Ele está prendendo um pouco, segurando um pouco a sua bênção, é para você entender que ele tem motivos, e depois que Ele liberar isso, vai ser uma explosão de bênçãos, vai ser algo grande. Não pense que Ele está segurando para maldade, para deixar você minguando, para ver você implorando, para ver você chorando. Não, Ele está segurando e tem um motivo para estar. Pode ter certeza que tem um motivo. Se Ele não liberou essa bênção ainda, tem uma razão. E Ele está tratando isso. Ele está tratando isso. E quando Ele terminar de tratar, você vai ganhar um A no seu nome. De Abraão, deixa eu ver aqui de novo. Abraão é pai honrado. Abrão é pai honrado. Mas Abraão, quando ele ganha um A no nome dele, é pai de uma multidão, é pai de muitos. Coisas grandes agora. Não é só um pai honrado, é um pai de uma grande multidão. Você vai ganhar uma letra no seu nome. Amém, irmão? Se eu ganhar uma letra no meu nome, vai ficar feio demais, misericórdia. Ednilson, sei lá como é que vai. É uma letra espiritual. Fica melhor assim, né, irmão? Porque senão vai ficar feio, né? Ednilson com mais um E, com mais um D, vai ficar feio demais. Mas assim, nós vamos ganhar um algo mais de Deus, digamos assim. Não fica aí agora chorando pelos cantos porque sua bênção está sendo segurada. É o que Abraão estava fazendo. É ou não é? É o que ele estava fazendo. Mas Senhor, o Senhor me prometeu, não está acontecendo, eu não consigo gerar. Para com isso, Abraão. Para com isso, rapaz. Vem aqui fora, olha para a estrela. Tá bonito o céu. Então, conta aí. 1, 2, 3, 4, 7, 20. Ih, perdi as contas. 1, 2, 3, 4, 1000, 1100, 1300, 2000, 3000. Ih, perdi as contas. 1, 2, 3. Não dá não, Senhor. Pois é assim que eu vou fazer com você. Eu não te prometi? Por
Por que está reclamando? Isso já é Jesus falando com ele. Primeiro foi visão, agora foi a palavra. Entende? Deixa a coisa acontecer. E Deus vai te honrar em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Vai no capítulo 16 agora. Aí do lado aí, né? Versículo 1 e 2. Que eu tenho uma coisa aqui importante para falar com vocês. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de quem? Meu Deus. O Abraão acabou de tomar uma bronca, acabou de ter uma certeza de vitória, acabou de ter uma palavra revelada para ele. Foi uma palavra revelada. Jesus chamou ele e até mostrou as estrelas, falando: ó, é isso aqui que vai acontecer. E agora ele está ouvindo a voz da esposa, mandando ele se deitar com outra mulher, que era uma serva dela. Eu sei que naquela época e naquele local, isso não era errado. A poligamia era normal. O homem tinha sua esposa e tinha suas concubinas. A Agar passa a ser uma concubina do Abraão. Mesmo que no contexto social estivesse certo, pela intenção do coração estava errado. Vou repetir. Mesmo que pelo contexto social estivesse certo, pela intenção do coração estava errado. Porque ele não estava tomando uma concubina para ele como, digamos, o contexto social da época trabalhava, funcionava. Ele está pegando uma mulher para se deitar só para gerar um filho, para fazer a promessa de Deus se cumprir. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Para fazer diferente de Deus, irmão. Daquilo que Deus manda. Aliás, é por isso que a gente quebra a cara, para falar o português claro. É por isso que tem vários crentes arrebentados, destruídos, com casamento acabado. É por isso que tem vários crentes que estão com seus ministérios destruídos, já estão fora do altar. É por isso que tem vários crentes morrendo, enfermos, doentes, uma doença atrás da outra. É por isso que tem vários crentes na miséria, completa miséria, não consegue nem ter o que comer dentro de casa, mesmo sendo crente. É exatamente por isso. A gente quer dar, quer dar um jeitinho nosso, para que a promessa de Deus se cumpra. A promessa de Deus não vai se cumprir por minha força, nem por minha violência. Ela vai se cumprir quando eu parar de violentar a palavra e parar de brigar contra ela. Jesus falou para o Saulo de Tarso: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões na estrada para Damasco. O Saulo virou Paulo um pouco depois, já ficou cego ali mesmo. Eu entendo então que ele parou de enxergar como o mundo enxergava, como ele enxergava, como Saulo. Quando as escamas saíram 3 dias depois, foi o batismo para ele, porque a visão já era outra do mundo, e ele em pouco tempo já era o Paulo de Tarso. Tem que ser do jeito de Deus, irmãos. Aprenda a esperar, tenha paciência, e ouça a revelação que ele está lhe dando. O Abraão acabou de receber uma revelação: olha as estrelas, é assim que eu vou fazer. Não vai ser gerado de outro lugar, não, vai ser gerado de você. Não é assim. E agora a esposa está com as mesmas dúvidas, os mesmos medos que o Abraão estava há algum tempo atrás. E agora a esposa está tomando uma atitude semelhante a dele e libera a empregada dela, deite-se com ela, faz dela sua concubina. E ele faz. E ele ouve a voz. E sabe o que é interessante? Você quer que eu te fale o que é interessante?
Deus não proibiu. Rapaz, isso aí é para a gente acordar. Como que a gente faz coisas, irmãos, achando que está agradando a Deus, porque Deus permitiu a gente fazer? Como que a gente faz tantas coisas na nossa vida, porque a gente permite que Deus permite que a gente faça, não porque Ele tem vontade que a gente faça. Deus não fala assim, não faz isso não. Eu já te mostrei a estrela dos céus, eu falei que é com você, isso vai acontecer. Não faz isso não. Deus fica quieto. O Abraão se deita com Agar, ela vai engravidar, ela vai dar o Ismael para ele, e depois Deus vai aparecer e vai falar assim, não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Aí o Abraão já está com 100 anos, indo para 100 anos. A Sara já está indo para 90. E a Sara chega a rir. Eu? Vovozinha já, como é que eu vou? A gente mal namora agora, com 90. O meu marido já está com 100. A Bíblia fala que a ventre dela estava amortecido. Ele também já estava com o corpo amortecido. Ela ri e Deus fala assim, por que a Sara está rindo? Deus não, irmãos, de Deus não se zomba. Eu não estou lendo a Bíblia porque vocês conhecem essa história. E a gente até falou recentemente sobre isso. De Deus não se zomba. Eu não estou rindo não. Está rindo sim. Ele briga com ela, mas está rindo sim. Daqui um ano você vai ver só o que vai acontecer. Daqui um ano ela estava dando Isaac. Do jeito que Deus falou. Deus ficou quieto, irmãos. Quando a Sarai, ainda Sarai, tá? Sarai significa minha princesa. Coisinha de pai com filhinha. Mas a Sara já é princesa, dama, uma mulher que tinha condição para tomar a decisão certa. Amém? Como é que eu vou dizer? Quando ela entrega a Agar para o seu marido, o marido ouve a esposa e se deita com a serva, Deus fica quieto, irmãos. Deus não aparece lá para atrapalhar o negócio, não. Alguém pode dizer, mas por que Deus faz isso? Por que Ele deixa tanto sofrimento? Porque ninguém quer obedecer. Se quisesse ouvir, não estaria desse jeito. É Ele que está permitindo. É permissão dele, não é vontade dele, é permissão. Ele cruzou os braços, ficou lá de cima olhando. Eu fico imaginando, eu sou bom de imaginação. Eu fico imaginando Deus lá de cima, de braços cruzados. Olha lá, meu filho. Falando com Jesus. Olha lá, meu filho. Não é que o cabra vai? A gente não falou com ele ainda há pouco? E Jesus falando para o pai assim, pai, é o homem que a gente criou. A culpa é do Adão, pai. Não, o Adão, deixa quando ele chegar aqui, a gente puxa a orelha dele. Jesus e o pai conversando. Não é que ele vai? Vamos esperar? Vamos. Talvez ele em cima da hora, ele lembre das nossas palavras. Ele vai lembrar, meu filho, de você indo lá fora, mostrando as estrelas do céu para ele, dizendo que era dele, semente dele, ele não podia fazer isso. Vamos esperar. Olha, não é que ele está fazendo? Deixa. Depois a gente chega lá, chega junto. Nasceu, nasceu. Aí Deus veio e falou assim, eu falei que não era isso. E aí acontece uma série de coisas, né? Porque a Agar começa a desprezar a Sara. Aí a Sara manda a Agar embora. Aí o anjo manda a Agar voltar. Não, o nosso Deus vai honrar o seu filho. Seu filho também vai ser uma grande nação. Pode voltar. Depois despede ela de novo. Aí vai com o filho, já é pré-adolescente, adolescente já, aí ele leva o filho, aí sim Deus honra o filho dela lá no deserto, e ele se torna realmente também um pai de uma grande nação, lá no deserto, é um povo do deserto, e isso Isaac já nasceu, o filho da promessa. Isso serviu para Abraão, e serve para mim e para você. Romanos capítulo 4. Amém? Às vezes, irmãos, nós enfrentamos algumas experiências negativas, sem necessidade. Eu acho muito interessante
como que o nosso Deus, ele tem a capacidade de pegar uma experiência negativa nossa e fazer a gente crescer. E isso é bom. Mas eu posso crescer sem experiência negativa, eu posso crescer com experiência positiva. Então eu não vou ficar atraindo. Se chegar, chegou, vou combater. Mas eu não tenho que ficar atraindo experiências negativas para mim, tentando forçar a barra. Porque isso foi uma forçação de barra daquelas, tanto da Sara, a Sarai ainda, e o Abrão, que tinha escutado Deus falar, mas mesmo assim. E aí passaram por uma experiência e Deus foi construindo a fé deles nessas experiências. Foi, mas não precisava passar por isso. Deus permitiu, não esqueça disso, hein? Ele podia ter chegado e falado assim: ô Sara, ô Abrão, esquece Agar. Não foi isso que eu falei para você, Abrão, ainda há pouco. Não foi isso que eu falei para você lá atrás. Você está fazendo isso, aceitando o que a sua esposa está falando. Depois ele vem, vai falar e ela vai engravidar. Mas ele permitiu. Então cuidado você que está forçando a barra aí, tá? Querendo, porque está querendo, de qualquer maneira, porque está querendo, e Deus está segurando para construir sua fé, para edificar sua fé. Ali, através dessa demora, Ele vai te dar experiência para você forjar você ser mais forte, mais firme, para Ele te usar, de repente, mais lá na frente. Mas você quer porque quer e está colocando os pés pelas mãos. De repente até vai conseguir, vai acontecer, mas depois vai vir um sofrimento aí. Vai vir problema. A família do Abraão teve problemas com Agar, teve problema com Ismael, com Isaac, tiveram problemas. Enfim, o que era para ele lá é para a gente também, tá bom? Romanos capítulo 4. Então, vai falar aqui do Abraão e vai falar desse período que a gente comentou aqui. E aí no versículo 20, diz assim no 20, Romanos 4, 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Lembra então que o Abraão, ele estava chateado, que eu falei? Mas Senhor, só tenho servo que é o Damasceno, o Eliezer, não consigo gerar. Não foi por incredulidade. Porque quando Deus falou para ele, ele acreditou. Isso foi lhe imputado por justiça. Você acabou de ler comigo lá. Entende? Ele não era então rebelde, como alguns são, bem rebeldes. Eu falo alguns crentes, que não querem obedecer a palavra de jeito nenhum. São falhas humanas, coisas do homem. O Abraão cometeu, mas não foi por incredulidade. Ele duvidou da promessa, mas não duvidou por incredulidade. Não tinha malignidade no coração do Abraão. Ele acreditava em Deus, mas ele estava ansioso, ele estava chateado, ele estava aborrecido, ele estava angustiado. E quando ele acreditou ali, ele voltou, tirou aquela dúvida do coração, isso lhe foi imputado por justiça. E ele vai falar assim: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, a dúvida foi por outra razão, mas foi fortificado na fé. Olha a experiência na fé que ele ganhou ali, dando glória a Deus. Então vamos lá. O Abraão e a Sara, eles saem da casa deles para uma terra que eles não sabiam, já era fé. Entre a saída e o nascimento de Isaac, são 25 anos, 25 para 26 anos. Eram razoavelmente jovens, pela época em que o homem vivia mais de 100 anos, mais de 100 anos, ele vivia quase 200 anos, bem, então eles eram jovens ainda com 70, 60 e pouco, 75, ainda eram jovens. Não estavam, digamos, na flor da idade. Metade da vida deles. Né? Metade da vida deles. Eu fico imaginando quantas vezes o Abraão entrou na presença de Deus, dando glória a Deus,
mesmo tendo muitas coisas negativas para ver. Ele foi ganhando experiência e sendo fortificado na fé, dando glória a Deus, não reclamando como ele estava reclamando lá, e Deus apareceu logo para ele para cortar logo isso. Que é isso? Está deixando seu coração ficar mole? Ô Abraão, está deixando seu coração ficar mole? Esqueceu o que eu falei? Olha as estrelas dos céus. E mesmo que ele tenha duvidado, não por incredulidade, ele ainda caiu na conversa da esposa. E os dois erraram feios. Ele devia ter assumido a responsabilidade e dito: Sara, espera. Deus falou comigo não faz muito tempo. Espera. Ele vai abrir sua madre. Não importa se você tem 100 ou 200 anos. Ele vai dar um jeito. Amém, Jesus? Ele vai dar um jeito. Quando é. Amém, Jesus? Cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. A Bíblia fala então que o Abraão foi sendo fortificado, dando glória a Deus. Não reclamando com Deus que a bênção não aconteceu. Não murmurando por que não aconteceu. Mas foi dando glória a Deus. Então, quantas vezes nesses 25, 26 anos, quantas vezes o Abraão foi dando glória a Deus quando a dúvida queria entrar, quando o medo queria entrar. Quando ele vacilou, Deus apareceu em visão. Depois mandou Jesus, a palavra. Mas quantas vezes ele acordou, mais um dia, olhou para Sara, não está vomitando, não está passando mal, minha esposa não está grávida, de novo. Oh, meu pai, eu dou glória a Deus. E fui para o monte orar e louvar a Deus. A gente tem que aprender a dar glória a Deus, irmão. Olhar mais para o positivo, menos para o negativo. Amém? E aproveitar as experiências para Deus forjar na gente, construir na gente uma fé que é necessário para vencer. E aí ele vai falar assim, 21. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então ele colocou essa certeza no coração. Ele deu aquela rateada lá, mas ele tinha certeza no coração, por isso que Deus chamou a atenção dele. Tem que ter essa certeza no coração. Ele é poderoso para fazer o que ele falou que prometeu que faria. Não falha. 22. Pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Então o que foi imputado como justiça? Ele acreditar que o que Deus prometeu vai cumprir. É assim que Deus vai fazer justiça na nossa vida, irmãos. Ele não vai agir na dúvida, operar na dúvida. Não vai. Amém? Pedro, fica aqui, irmão. Só tem você aqui. Fica aqui. Amém, Jesus? Ele não vai deixar isso acontecer. Ele não vai. Agora eu preciso olhar para o meu coração e ver quando eu estou com dúvida. Mas Deus falou comigo, por que eu estou com dúvida? Ele falou comigo, por que eu estou assim? Amém, Jesus? Tem que aproveitar essas experiências para Deus construir na gente uma fé que vai ser tão robusta que a gente não vai balançar diante de outras situações semelhantes. Entende? Isso é importante. Isso foi lhe imputado por justiça, ele acreditar, ele lutar para acreditar. Todos nós temos esses momentos. E Deus está falando, aproveite esses momentos para receber experiência. Não força a barra, irmãos. O nosso Deus sabe como construir tudo, como edificar tudo, como fazer tudo. Se você for forçar a barra, você vai terminar recebendo alguma coisa que não era para receber. Lembre-se, o Abraão foi, se deitou com Agar e teve um filho contra a vontade de Deus. E Deus ficou quieto. Deus não reclamou, não falou nada. Você vai fazer? Ele estava vendo. Vai fazer? Vai fazer? Fez. Meu Deus. Parece até que eu não mostrei para ele a estrela do céu. E parece que eu não disse para ele que a semente era dele. Poxa vida. Sara, meu Deus do céu. Cuidado, irmãos. A ansiedade é uma coisa que está pegando muita gente na nossa geração.
A maioria das pessoas andam ansiosas, agitadas, querendo tudo para ontem, para ontem, para ontem, para ontem. Tem que acontecer, por que não acontece? E nesse desespero, a gente termina fazendo besteira e colocando os pés pelas mãos. E a experiência que era para ganhar se torna negativa, era para ser positiva. E saímos daquela situação com menos fé e não com mais fé, o que era para acontecer. Com mais fé, termina sendo com menos fé. Daqui a pouquinho virou uma pessoa incrédula e daqui a pouquinho está afastada de Deus. Entendeu? Ele diz então, ainda não acabou. Isso foi lhe imputado por justiça. 23. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós. Olha aí. Então, tudo que aconteceu lá com Abraão, que a gente fez um comentário breve, rápido aqui, é exemplo para a gente. É para a gente também pôr em prática. É para a gente entender isso. Amém, pessoal? É para eu pegar o exemplo de Abraão e falar assim, opa, eu tenho que passar a olhar para o céu. Falar, Senhor, essas estrelas todas, esse céu lindo aí, e eu aqui reclamando. Irmãos, Deus tem mostrado cada coisa para a gente, é ou não é? Cada coisa linda. Por que de vez em quando nosso coração fica duvidando de que Ele vai fazer o que Ele falou? Eu sei que cada um aqui enfrenta suas batalhas. Eu sei que tem lutas que são maiores que outras. Mas quanto maior a luta, maior a experiência também. Depois você sai daquela luta vitoriosa, poxa, o diabo vai ter que suar para te colocar triste novamente. Vai ter que suar para tentar tocar em você novamente. Porque você ganhou uma fé robusta com aquela experiência pesada que você teve. Ele diz que não foi só por causa dele, foi por causa de nós também, irmãos. Não é só para ele. Ora, não só por causa dele. Então, tudo que aconteceu ali, e a maneira como o Abraão voltou, acreditou, foi imputado como justiça, como tudo aconteceu, não foi só por causa dele, não é só por causa dele que está escrito, que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos, naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Então vai ser imputado a gente como justiça se a gente acreditar nele também. E vamos passar por lutas, se também, igual a Sara, a gente começar a duvidar, a Abraão começar a duvidar e querer fazer as coisas de maneira diferente, também vai ter problema. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando Jesus ressuscitou, ele completou a obra. E ele justificou a gente. E a vida do Abraão, de fé, é uma vida que vai me ensinar muito. Porque tudo que foi levado em conta para Abraão, e que foi deixado escrito para a gente aprender com a vida do Abraão, também foi para a gente. O Abraão viveu antes da lei. Antes que alguém pense, mas a lei, eu vivo na graça agora, eu não vivo no Velho Testamento. Não estamos falando da lei de Moisés, estamos falando de antes da lei, estamos falando da formação de um povo, que parte do Abraão essa formação. É de Abraão que vai partir os israelitas, os judeus, parte de Abraão, tanto que os judeus ainda têm Abraão como pai. É o pai Abraão deles. O Abraão é o pai da fé deles, certo? Ele diz que tudo que foi escrito ali, e que foi levado em conta para Abraão, as broncas, as bênçãos, a obediência, como que Abraão foi sacrificar seu filho depois, mas não sacrificou, voltou com ele, teve fé para ir até o fim, até quase as vias de fato. Todas as lutas que o Abraão passou, quando desceu com a esposa dele para Gerar, e ali passou umas lutas, tudo que ele enfrentou, e foi vencendo e vencendo as guerras. Ele foi uma guerra com 5 reis e venceu a guerra. Trouxe o sobrinho dele de volta. Todos os pertences que levaram, trouxe de volta. É quando ele dá o primeiro dízimo na Bíblia. O primeiro dizimista na Bíblia é o Abraão. Tudo que está escrito, irmão,
está extinto, não só por conta dele, mas por conta nossa também. Então Abraão serve de exemplo para a gente de fé. Amém? É isso. Que você entenda isso e pegue os erros para não cometê-los, os acertos para poder praticá-los, e que você possa ver Deus então operando e te dando grandes experiências. Agora se prepare que a coisa é grande. Você está olhando aqui embaixo, pequenininho, Deus está mandando você olhar para o céu. Você está olhando para baixo, Deus está mandando olhar, olha para o céu, as estrelas, se você puder contar, porque é assim que eu vou fazer. E você continua olhando para baixo, aí vai ter migalha que caiu da mesa. Para de olhar para baixo. Você está pensando em uma coisa pequena e Deus está pensando em algo maior. Mas você não quer passar pela experiência. A experiência às vezes arranha, às vezes dá ferida, às vezes machuca. Não é assim? Às vezes acontece. É ou não é? É como a gente aprendeu a andar de bicicleta. Deu umas raladinhas no joelho. Depois que tirou as rodinhas de trás, né? Aquelas rodinhas lá. Depois que tirou, foi andar só em 2 rodas. Teve umas raladinhas no joelho. Aí, não quer ralar o joelho. Também não vai aprender a andar de bicicleta. É normal, faz parte, irmão. Faz parte da vida. Amém? Deixa Deus ralar um pouquinho você. Para você ganhar uma experiência com Ele. Deixa. Para de ficar chorando e reclamando. Olha para o céu em vez de olhar para o chão. É o céu. Deus quer te dar coisa maior do que você pensa. Tem muitas coisas por vir ainda. Se prepare. Agora, poxa vida, pessoal. Vamos ter olhos bons. Que o nosso corpo todo seja bom. Jesus falou, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, será bom. Então, poxa vida, seu filho se converteu, mas ele cometeu uma falha, pastor. Esse dia saiu com os amigos, chegou, eu senti que ele falhou. Ele até falou comigo, briguei feio com ele, e ele até se arrependeu, pediu perdão. Pega leve, ele está na igreja, está começando, está engateando. Não é que você não tem que exortar, mas pega leve. Se uma hora dessa ele cria uma revolta, e aí ele sai da igreja de vez, acabou. Eu falo com os jovens sempre. Às vezes os jovens vêm falar comigo, pastor, aquele jovem tal, aquela jovem tal, mas está vindo? Tá. Está na igreja? Tá. Está participando? Tá. Irmão, deixa participar. Uma hora dessa a palavra entra. Ele vai se converter, vai parar de fazer. Mas ele toda semana faz, toda semana, mas está se convertendo, deixa, é um processo. Tem gente que é rápido, tem gente que demora. Mas não é melhor ele estar na igreja do que estar lá fora? Não é melhor? Então deixa na igreja. Aí fica batendo, brigando, a pessoa sai de vez, agora vai ganhar agora para Jesus. Vai ver a dificuldade para ganhar agora. Porque fica no ouvido da pessoa, buzinando no ouvido. Aí a pessoa já não está bem. Ainda está se convertendo, ainda está se arrependendo, ainda está sendo liberta. Não está bem, termina saindo. Sabe o que é isso? Está só olhando a parte negativa. Tem que olhar mais o positivo. Qual o positivo? Pelo menos está frequentando a igreja, está vindo nos cultos, está participando, encontrando amigos crentes. Uma hora vai se converter. Mas não, a gente fica usando a nossa visão humana e começa aí a tratar como se a pessoa fosse super experiente na presença de Deus já. Não, então, calma, irmãos. Vamos com mais calma aí, amém? Acelera menos. Não sei que Deus mande. Se Ele mandou, está mandado. Em nome de Jesus. Amém? Sabe o que significa a palavra Isaac? Risada. Sorrir. Riso. É aquele que ri. Que coisa linda, né? Porque a Sara riu quando Deus falou que ela teria filho. E ela já estava perto de 90. O nome Isaac não é à toa. Já está mostrando para ela. Para de rir de Deus, irmão. Pare de duvidar de Deus. Tá bom? O Isaac é para provar para Rebeca, para Sara. O Isaac é para Sara todo dia olhar para ele e falar assim, e eu ri de Jesus. Por que eu fui de rir de Deus? Ele falou comigo, olha que coisa linda, para ela não esquecer que ela riu de Deus quando Deus falou que ela ia gerar. Deus faz essas coisas, tá? Deixa uma marca em você. Não precisa fazer tatuagem não, porque Deus deixa uma marca em você. Para você lembrar, poxa, Deus falou e eu duvidei, nunca mais vou duvidar. Amém? E o Isaac significa rir. Quem mandou ela rir? O nome dele podia ser até mais bonito, mas ficou como Isaac mesmo. Fique de pé, vamos orar. Amém, Jesus? Deu para entender a mensagem?
Vamos orar então, vamos entrar na presença de Deus. Se o que foi para Abraão é para mim e para você. Ficou bem claro aqui na carta aos Romanos que o que aconteceu para Abraão é para acontecer com a gente também. Ele é o pai da fé, nós então teremos essa mesma fé em nome de Jesus. Pai amado, nós entramos agora diante da tua presença. Daqui a pouco vamos tocar no manto. E esse manto eu estou chamando manto de justiça, como disse o Jó. Eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor visite essas pessoas e coloque o teu poder sobre esse manto, a tua unção, para quebrantar, para libertar, para fortalecer. Abençoe quem vai assistir essa mensagem de casa, pelo YouTube, e traz essa pessoa na igreja, Pai, para participar da campanha, para tocar no manto da justiça, para que ela saia de casa e venha lutar pela sua família. Tem jeito ainda, tem condição. Se ele fez com Abraão, faz com a sua vida também. Tudo que está escrito não só por conta do Abraão, mas também por nossa conta. Meu Deus, eu abençoo quem vai ouvir essa mensagem. Obrigado.